Oi pessoal, graças e paz da paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu vou contar um testemunho sobre o meu CD. Esse é o CD O Grande Eu Sou, Jesus Cristo, pela levita missionária Regina Nascimento, para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse CD foi feito nos Estados Unidos, em Cincinnati. Na realidade foi feito lá o trabalho das gravações de vozes e foi colocado também todos os instrumentos de música pelo um senhor que eu conheci pela internet, que infelizmente praticamente abusou totalmente do projeto para Deus. Esse CD ele foi feito em 2017, só foi ficar pronto em 2018. E quando chegou, já era no final de 2018 para 2019 e começou a pandemia. Então eu não pude viajar para o Brasil para fazer o lançamento no Brasil. Quero contar esse testemunho para vocês porque é algo que faz parte da minha história, com Deus. Estou aqui com minha filha Isha dirigindo. Estamos indo buscar a nossa pequenininha Nisha, que foi dormir na casa da amiga dela ontem. Ontem foi sábado, ela dormiu na casa da amiga dela, a gente vai indo buscar hoje. Estamos aqui passando pela ponte Oslo. Essa é a nova ponte construída de Noruega, Oslo, Noruega. Ali são os novos prédios, a nova cidade. Essa cidade na realidade era uma cidade antiga. E eles construíram novos prédios aqui, que esses prédios valem milhões, é um dos lugares mais caros de Oslo para se viver. Se chama a Bjørvika. Bjørvika Gamle Oslo. Esses apartamentos são caríssimos. Mas eu estou aproveitando, e fazendo esse vídeo, contar um pouco sobre o meu testemunho. Como levita e missionária de Deus, chamado e escolhida por Cristo Jesus, não segundo o homem, mas segundo o Senhor Jesus. Para quem não conhece o meu testemunho, eu me converti em 2009 e passei 2 anos em tribulação aqui. Eu vim para a Noruega em 2006 com o pai das minhas filhas, que era muçulmano. Me tornei muçulmana, entrei no Islã por amor a ele e por falta de conhecimento da palavra de Deus. E sofri muito porque quando eu cheguei na Noruega em 2006 ele foi preso. Eu fiquei com minhas filhas vivendo na casa dos pais dele. Foi um sofrimento muito grande. Tinha um sonho de construir uma família com ele. Infelizmente, quando ele saiu da cadeia, ele me abandona com as crianças e casa-se com a mulher do país dele, islâmica. E eu fico aqui na Noruega sofrendo com minhas filhas pequenas sem poder voltar ao Brasil, porque não tinha passaporte para voltar para o Brasil e estava sem dinheiro também, condição financeira. Não tinha mãe nem pai para me ajudar e praticamente fiquei abandonada no país. E foi o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, que teve misericórdia de mim, cuidou de mim e das minhas filhas. Os detalhes eu posso contar para vocês mais lá na frente. Mas foi uma luta tremenda. Me apeguei ao Senhor de todo o meu coração. As meninas eram muito pequenininhas ainda, não sabia o que estava acontecendo. A gente viveu por 2 anos no Serviço de Proteção do Menor. Arranjei uma advogada para lutar para mim conseguir os documentos para ficar no país. Infelizmente o advogado abusou também das minhas condições, Juventude, eu era muito novinha ainda, estava com 21 anos e com 3 crianças pequenas, então o advogado praticamente abusou de mim aqui neste país. Passei 11 anos lutando por este visto de permanência na Noruega e infelizmente todo o dinheiro que eu pegava levava para ele, porque ele pedia 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, o tempo ia passando. Se passou 11 anos o advogado comendo dinheiro sem me dar esse visto. Mas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, após um jejum de 7 dias, quase morro, chegou uma carta do governo vermelho, uma carta vermelha, dizendo que eu tinha 30 dias para sair do país ou ia ser deportada. Essa carta dizia que eu tinha que pagar uma multa de 60 mil se eu não saísse do país, e eu ainda ia ser deportada se eu não saísse. Eu me apeguei ao Senhor e o Salmo 91, botei a carta debaixo do meu joelho. Isso não é brincadeira não, tá, gente? Orei ao Senhor dos Exércitos
Eu chorava todos os dias para que Deus fizesse um milagre na minha história e me desse esse visto de permanência para poder lutar por mim e minhas filhas e dar um futuro melhor. Tá aí minha filha dirigindo com 19 anos. Graças a meu bom Jesus já tem sua carteira, também tenho a minha. A gente conseguiu o visto da Noruega, né? Eu me formei aqui em medicina. Graças a meu bom Jesus fiz 3 anos de escola. Estou passando por uma luta muito grande agora, porque o diabo ele sempre está tentando destruir a gente, mas eu sei que eu vou vencer para a glória do Senhor Jesus Cristo. O inimigo sempre está tentando, ele não para, mas aqueles que creem no Senhor Jesus vencem. A vitória é nossa para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece, meus amados irmãos? Na batalha pelo meu visto, em 2015 chega o meu visto de permanência, e para honrar o nome do Senhor, né, porque Deus estava trabalhando comigo, porque de 2010 até 2012 foi uma luta muito grande dentro das igrejas, eu tentando sair do mundo, né, e vir para Jesus, porque quando eu fui para Jesus, eu fui toda laçada do pecado. Eu tomava, eu bebia, né, eu ia para discoteca com as amigas, às vezes bebia, fumava e dançava, namorava. Se tivesse que fazer sexo com alguém, não tinha compromisso, fazia. Então assim, quando você aceita Jesus, tem um processo na vida da pessoa e a gente começa a ser lapidada pelo Espírito Santo, que logo toma posse do nosso ser e começa a dizer, olha, essa roupa aí não, esses amigos aí não, esse ambiente aí não, porque isso não agrada ao Senhor. Você vai lendo a palavra e a palavra vai te lapidando como um diamante, porque a gente somos diamantes de Deus, mas estamos brutos, né? Cheio de ignorância por falta de conhecimento da palavra de Deus. E quando a pessoa começa a buscar Deus, Deus começa a se revelar em espírito e liderar a nossa mente. Não é isso, minha filha? E aí o que acontece? Deus começou a falar comigo ao longo dos anos, né? 2010, 2011, 2012, eu vendo coisas assim do além acontecendo e eu, meu Deus, realmente Deus é real. Tentei suicídio em 2002 com depressão, tive muita depressão porque eu tinha passado pela igreja Peniel, pela igreja Deus é Amor, pela igreja Tabernáculo Church, e eu me decepcionei muito com esses pastores. A primeira decepção foi com a Peniel, quando a Peniel fechou. Eu era da igreja Peniel, né? Fazia parte dessa igreja fazia alguns meses, não conhecia muito a lei de Deus, nem a palavra do Senhor, então eu ia lá buscando a Deus. A pastora orava por mim, que era uma pastora, né? Orava por mim, falava de Deus e a gente ouvia as pregações, mas tudo era muito além, sabe? Não era muito assim, a gente não conseguia entender tudo, a gente não consegue entender Deus tudo de uma vez só. É um processo longo para você realmente se firmar na rocha que é Jesus Cristo. E naquele processo de lapidação e conhecimento da palavra de Deus, a igreja fechou, houve uma confusão entre ela e o esposo, se separaram. E aí ela foi para outra igreja e a igreja dela fechou. Então eu não tinha igreja na época, fui para Deus é Amor. Fiquei na Deus é Amor por mais de um ano e 6 meses mais ou menos, com o pastor Maurício, que eu tenho muito amor e consideração. Foi ali que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Antes de ser batizada pelas águas, tá, gente? Deus me batizou com o Espírito Santo e passei a entender o Espírito Santo a partir dali e buscar mais de Deus a partir da Deus é Amor, né? Os cultos, comecei a me consagrar ao Senhor, buscar mais de Deus, me firmar em Deus. Só que o pastor Maurício foi mandado para Portugal, e em Portugal depois veio um outro pastor que era muito severo, batia nas ovelhas com muitas piadas e era um ladrão, na realidade, um ladrão de almas, destruindo todo mundo. A igreja foi saindo todo mundo, foi deixando todo mundo ele para trás. Depois ele foi pego roubando na igreja aqui na Deus é Amor de Oslo e foi mandado daqui da igreja para fora. E nós ficamos sem pastores. Então eu fui buscar a igreja, os irmãos que eu conheci na igreja da Peniel, né? Que no caso é um pastor hoje, que no caso era um diácono, eu gostava muito dele na época. E comecei a buscar ele, tentar encontrá-lo, tentar ter contato com ele. E a gente passou a ter uma amizade, né? E eu comecei a visitar a igreja que ele frequentava, que era a Tabernáculo Church. Só que com o passar do tempo, eu comecei a sentir uma opressão maligna, porque
eu via que ele me desprezava. Tipo, ele fazia sua panelinha, mas eu ficava sempre de fora. Era como se ele tivesse uma raiva de mim, sabe? Eu não sei. E aí eu comecei a me sentir muito de fora de tudo. Na realidade, essas pessoas sempre me desprezaram, porque quando a gente tem um chamado da parte de Deus, o diabo usa até quem é também escolhido de Deus, né? Porque eu creio que ele é escolhido de Deus, mas que ele não está fazendo as coisas da forma correta. Então, o que que acontece? Esse pastor zumbava, ria, dizia: fulana, cadê a cantora? KKKK, dava aquelas risadas. E ele era homossexual. Então, ele tinha aquele comportamento, sabe? De zumbar do outro. E, infelizmente, ele ainda estava também em processo de lapidação. Não sei agora, que já faz uns 10 a 12 anos que eu não falo com ele. Mas, na época, ele zumbava muito dos outros. E aí, na época, eu tava me sentindo, eu falei: olha, Deus não existe, tô passando por dificuldades, o pai das minhas filhas me abandonou, não tenho casa para viver, tô morando de aluguel de favor, não tenho trabalho, não tenho como trabalhar porque eu não tenho visto de permanência. Isso foi em 2012, eu não tinha visto ainda. Então eu tentei contra a minha vida, né? E o Senhor, às vezes, por misericórdia, me ressuscita dos mortos. Eu tenho um encontro com o Senhor onde eu vejo céus e inferno, tá? E eu vou contar isso aqui mais detalhado também sobre o céu, o inferno e os céus depois em outro vídeo. Na realidade, aqui o vídeo é mais para contar sobre o CD. E quando Deus me ressuscita, eu prometo a Deus que eu vou contar para o mundo que Ele é real. Se Ele me der uma oportunidade de vida, realmente Ele me ressuscita. E aí eu começo a dar testemunho de que Ele é real, né? E aí eu escrevo as canções do CD O Grande Eu Sou Jesus Cristo, que foi tudo dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para mim, isso aqui é um privilégio muito grande poder fazer isso aqui. Eu comecei a fazer CD aqui na Noruega e o diabo tentou impedir, né? A pessoa que estava trabalhando no CD, todas as vezes que eu ia lá, a gente gravava uma canção e passava 6, 7 meses sem. Comecei a fazer em 2016. Até 2017 não saiu o CD e eu me cansei, pedi o dinheiro de volta, arranjei uma pessoa pela internet e fui para os Estados Unidos fazer com essa pessoa nos Estados Unidos. Só que essa pessoa aqui em Oslo entrou em contato com a pessoa nos Estados Unidos e começou a me defamar. E aí essa pessoa nos Estados Unidos acreditou em tudo que ela havia falado e aconteceu algo terrível, meus amados irmãos. Gravei o CD, paguei 35 mil para a gravação desse CD nos Estados Unidos, só para colocar os instrumentos e a voz, né? O CD foi feito mesmo aqui em Oslo, todo o design, todo o trabalhado do CD foi feito em Oslo. As escritas foi tudo feito em Oslo, mas paguei os 35 mil e o Senhor não me enviou, só me enviou em 2018, quando eu entrei em contato com a polícia e também com advogados. Então eu recebi o CD. E agora eu vou explicar o porquê. O diabo trabalhou tanto para esse CD não chegar nas minhas mãos e nem chegar nos seus ouvidos. Porque isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo de Deus, né? São notas que realmente glorificam o Senhor. Não glorifica a minha pessoa, mas glorifica a Deus na minha pessoa, né? E é também profético, é falando sobre a depressão, como a cura da depressão, né? Que Deus tem uma nova história para você. Deus permanece para sempre. Esse CD é um CD poderoso. Eu tenho certeza que se você ouvir, Deus vai mudar a história da sua vida. Ele mudou a minha. Olha minha filha aqui, olha eu aqui viva para contar testemunho. É Deus na minha vida. Eu quero que você adquira esse CD comigo através do Instagram, no Instagram, né? Entre em contato pelo privado ou também você pode ouvir as canções gratuitamente pelo YouTube. Tá todas lá. Vai ser uma alegria muito grande poder ver você ouvindo. Ouça o CD O Grande Eu Sou e manda pra mim também um vídeo, né? Você ouvindo o CD, que eu vou compartilhar nos meus stories. Vai ser uma alegria muito grande poder ver você ouvindo essas canções. E também testemunhando, né? Escrevendo lá uma mensagem dizendo o que você achou das canções do CD O Grande Eu Sou. Não ficou uma baita de um trabalho, porque infelizmente a pessoa, né, que foi usada, que eu paguei, né, que foi contratada para fazer o CD, infelizmente me enganou, abusou de mim. Eu vou até contar para vocês o que aconteceu. Tentou me abusar na realidade.
Deus é tão fiel, tão tremendo, que viajei para Cincinnati. Eu viajei com esse Spen Alexander, né, um irmão em Cristo aqui da Noruega, que na época até eu tava namorando o Spen, a gente pretendia casar, não tive relação sexual com ele, pessoal, tá? Spen é um amigo, um amigão, ele é mesmo servo de Deus, a mãe, as irmãs, tudo cristão. E a gente saía para comer pizza, pegava nas mãos, viajava, conversava, brigava muito por falta, tipo assim, por não concordar, né? Às vezes eu dizia que era de um jeito, ele queria de outro, então a gente não deu certo, resolveu se separar. Mas na época nós viajamos juntos, alugamos um hotel, foi quartos separados, compramos bilhetes e viajamos para conhecer os Estados Unidos. Nosso sonho era conhecer Nova York. A gente foi para Nova York também, graças a Deus a gente foi. E nessa época a gente pensou mesmo que ele era um homem de Deus, esse rapaz, e que tudo ia sair bem, né? Pagamos os 30 mil, dividimos, foi 15 mil adiantado, e o restante a gente pagou em cash lá. E aí quando a gente tava lá, meus queridos e amados irmãos, passamos por um processo assim de terror, né? Vivemos um terror, porque a gente foi quando a gente chegou lá, a gente foi pro hotel, ele pegou a gente no aeroporto, deixou a gente no hotel, depois ele levou a gente para o estúdio dele, para gravação, um estúdio grande, realmente tudo bonito, tudo bem arrumado, recebeu a gente bem, com alguns instrumentistas, né? E me cumprimentaram com a paz do Senhor, todo mundo, e ali começou. Só que durante a noite, ele foi deixar a gente no hotel, a gente dormiu a primeira noite, a segunda noite voltamos de novo, fizemos o trabalho novamente. Na terceira noite, quando a gente já ia concluir tudo, só faltava um louvor, já tinha botado a voz, só faltava colocar os instrumentos. O que acontece? Eu fico cansada, e aí ele me dá um lençol e me manda dormir no sofá. Eu vou dormir no sofá e eu acordo com aquele homem na minha boca, tentando me beijar. E aí quando eu acordo, que eu vejo aquilo, eu me desespero, empurro ele, eu falo: o que está acontecendo? Aí eu chamo Spen, chamo pelo nome do rapaz que foi comigo, Spen Alexander, e ele falou: não adianta você chamar por ele, que ele não tá aqui, ele foi comprar comida com os outros, tá só eu e você, e eu gostei de você. Eu falei: você tá ficando louco? Empurrei ele, eu falei: fica longe de mim, nós estamos fazendo trabalho para Deus, e isso é ridículo. Ele é República Dominicana, eu ia fazer abrir, né, um processo contra ele na época, mas eu tive medo do que as pessoas iam pensar, eu tive medo do julgamento das pessoas, eu me preocupei, sabe, com o que os outros iam pensar. E na realidade ele cometeu um crime muito grande, e ele deveria ter sido preso pelo que ele fez. Eu saí correndo naquele dia, sem saber onde era que eu estava. Peguei minha bolsa na madrugada, era mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, saí correndo dentro dos Estados Unidos, só escutava latido de cachorro, e de repente apareceu um carro, do nada, e era o carro da polícia, um camburão assim, com duas mulheres ainda bem que eram duas mulheres, com arma dizendo: para e bota as mãos na cabeça, em inglês, imagina. E aí eu olho para a mulher, boto a mão na cabeça e quero tirar da minha bolsa um papel para mostrar para ela que eu ia pro hotel. Só que a mulher dizia: bota a mão na cabeça em inglês, e eu nem sabia o que falar. Aí eu tentava botar a mão e a mulher apontou a arma para mim, quase atirando em mim. Passei por esse pesadelo total. E aí, quando eu entendi que elas iam atirar em mim, eu soltei a bolsa no chão e levantei a mão para cima. E aí ela vem, bota a mão em mim, procura ver se tem arma na bolsa. Depois ela pergunta pra mim: o que eu estou fazendo ali na madrugada, que é um lugar perigoso, onde só tem bandidos e é boca de fumo, né, onde vende drogas. E eu falei que eu tava ali porque eu tava fazendo um CD. O homem tentou me beijar à força, eu tava correndo pra ir pro hotel, não sabia como eu tava procurando um táxi. Aí ela perguntou qual é o hotel que eu tava e me levou nesse hotel. Enfim, o Spen chegou lá, Alexander. Ele mentiu pra ele, dizendo que eu saí sem avisar pra onde eu ia, que ele não sabia o que tinha acontecido. Aí o outro pede pra ir buscar as coisas dele, que quer voltar, porque eu havia abandonado ele. Então ele tava com ódio de mim, queria pegar as coisas do hotel e ir dormir na casa do outro, que tinha tentado me abusar. E aí, quando ele chega no hotel pra buscar as coisas, dizendo que eu era uma ignorante,
mal, que eu não estava fazendo coisa do que era de Deus, que ele ia embora dali. E naquele momento ali eu senti que ele não era homem pra mim, porque ele não estava acreditando no que eu estava falando. Eu falei, olha, esse homem tentou me abusar, eu corri dele e tô aqui porque a polícia me trouxe pra cá. A polícia mandou ligar se eu precisasse. Não vá com ele. Eu vou embora sim. Você me deixou pra trás sozinha, sua ingrata. Eu vim com você pra lhe ajudar. Enfim, meus amados irmãos, foi um pesadelo. Depois nós fomos de lá nós voou no dia seguinte a gente voou pra Nova York. Passamos 2, 3 dias em Nova York para conhecer. Com muita tristeza eu passei esse tempo todo chorando lá, muito triste. Ele queria abrir um caso lá, mas o medo era muito grande, a frustração também. E eu voltei para Noruega sem o meu CD, sem o dinheiro, né, que eu tinha levado, e passei um ano. Isso foi em 2017, passei um ano até 2018 sem receber, até que Deus colocou no meu coração, olha, entre em contato aqui com o advogado e também faz um caso para ele se ele não mandar. E aí a gente já estava preparando tudo, mas a gente mandou uma mensagem primeiro, explicou que se ele não mandar a gente ia entrar com o processo, e ele mandou o CD. Então esse CD, meus amados irmãos, eu vou cantar, vou botar ele aqui agora. É a primeira vez que eu ouço esse CD no carro, vai ser hoje, tá? E eu vou botar aqui para vocês ouvirem juntamente conosco. O testemunho é longo, mas toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, que eu tô viva, né? Eu poderia estar morta hoje, morta por várias formas. Jesus tem cuidado de mim e minhas filhas. E eu acho assim que o verdadeiro cristão, a vida dele é um testemunho diário. Tem pessoas que só adoram a Deus uma vez quando vai na igreja. Deus precisa ser adorado todos os dias, na igreja, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar que você for. Por isso que eu estou passando por dificuldades hoje com outro problema, que é o problema do trabalho, porque eu me formei em medicina, né, como serviços profissionais de saúde, e infelizmente agora estou passando por um processo duro, né, com meus 2 empregos que eu tinha, por causa do diabo. Ele está sempre tentando destruir, né, para que a gente não alcance nossos objetivos, mas ele já é um perdedor, já declara a falência do diabo na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que o nosso Deus está vivo e Ele sempre vai vencer por nós. Então assim, eu levei Jesus para dentro do meu trabalho, porque quando me perguntaram, as muçulmanas perguntaram, que religião você vem? Qual é a sua religião? Eu falei, eu sou brasileira, já para não falar que eu era cristã, porque eu sabia que ia ter problema. Aí elas, não, mas qual é a sua religião? Insistiram, eu falei, eu sou cristã. Quando eu falei isso, meus amados irmãos, elas fecharam a cara. E infelizmente começaram a fazer problema para mim, de tudo para me perder meu emprego. E hoje eu tô sem trabalhar, tô de licença médica, sofri um acidente no trabalho por falta de ajuda delas, e tô lutando aqui com minhas filhas para me conseguir os meus direitos. E eu creio em nome do Senhor Jesus que eu vou conseguir. Meus amados irmãos, eu peço que vocês se inscrevam neste canal do YouTube, né, aqui no Instagram também, se vocês não são inscritos. Deixa um like nesse vídeo, nos ajude a compartilhar nosso vídeo. E se você puder também compartilhar com mais pessoas que você conhece nosso testemunho, compartilhe com as igrejas. E peço a você que é pastor, tem uma igreja, quer nos levar para cantar na sua igreja, né? Nos convide. Eu vou estar fazendo uma agenda para que a gente possa ir na sua igreja e testificar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus abençoe a todos e tenham todos um ótimo dia para a glória de Deus. Amém, filhinha? Amém. Fica na paz. Deus abençoe.